Bem-vindo, sétimo ano, à nossa correção da nossa AD1, tá? Vamos corrigir agora a AD1, né? É a primeira avaliação, né, referente a esse primeiro bimestre. Eu botei aqui no nome correção para eu poder identificar, senão depois fica um rolo lá dentro. Bom, a primeira questão eu pedi para vocês, ó, complete with the simple past, né? Completar com o passado simples. Do verbo to be, ele é conjugado de duas formas, com was ou were. O was é usado no singular e o were é usado no plural. Então, vamos lá. Brian, pontinho, pontinho, a smart student. Brian é uma pessoa só, tá? Então, é singular. Então, é he was. We, pontinho, pontinho, at home. We, em inglês, é nós. Então, we were. I, sou eu. I was a nice girl. Eu era uma menina bonita. They, pontinho, pontinho, old friends. They são eles, no plural. Então, were. They were old friends. Sabrina é um nome feminino, é ela. Então, ela, singular, was a aunt, was my aunt. Então, ela era, Sabrina era minha tia, tá? Então, fica Seguindo, let's talk about past. Então, vamos continuar falando sobre o passado. Então, agora a gente vai fazer o que? As frases na forma negativa. Como é que a gente faz as frases na forma negativa? Tá? Eu vou aqui acelerar. Então, olha só. Tá a mesma frase aqui, não é isso? My little dog was very smart. O que eu faço na frase negativa? Eu acrescento depois do verbo, aí no caso o verbo é was, a palavra not, tá? Ela pode ficar assim ou, tá? Vocês poderiam ter colocado o wasn't dessa forma. Was not. As duas formas são corretas. Só que eu falei com vocês que eu prefiro que vocês utilizem essa forma, porque essa forma é a forma natural que os falantes lá nos Estados Unidos e na Inglaterra usam mais. Então, na letra B, a mesma coisa. Bom, qual é o verbo aqui, ó? You were so busy yesterday. O verbo é were. Lembra, a gente está falando sobre o passado. O was é para o singular e o were é para o plural. Como é que eu faço a negativa? Eu acrescento depois do were o not. Então, you weren't so busy yesterday. Aqui, ó, Rihanna was at the bank last Monday. Então, ela estava no banco na segunda-feira passada. Então, a mesma coisa. Qual é o verbo na frase? O was. Né? Nós estamos repetindo, nós estamos falando do negativo. Então, Rihanna wasn't at the bank last Monday. Tá vendo? Não modifica praticamente nada, você só acrescenta o not depois do verbo. Gina and Larry were not, ou então weren't classmates. Gina e Larry não eram colegas de sala. Então, aqui eu já finalizei a forma negativa, ó. Eu pedi aqui, ó, negative form. Então, a forma negativa é colocar não na frase. Agora, desculpa, nós vamos fazer a forma interrogativa. O que é a forma interrogativa? É transformar esta pergunta, ou esta frase, em uma pergunta. Então, o que eu faço aqui? Tá? Praticamente a mesma coisa.
Vamos ver se eu consigo fazer. Não, ele não me dá essa opção. Então, pronto, copiei. E o verbo was, que estava aqui, ele vai iniciar aqui, ó, no início da frase. Então, maiúscula, was, Sofia. Sofia não muda. E o ponto de interrogação. Isso é importante, tá, gente? Was Sofia at the hospital yesterday? Então, Sofia estava no hospital ontem. Se a gente fosse traduzir ao pé da letra, coisa que não se faz, ficaria: está Sofia no hospital? Estava Sofia no hospital ontem? Tá? Só que a gente traduz igual nós falamos em português. Então, eu vou... Vou só agilizar aqui. Peraí. Tá. Então, aqui, ó. O verbo were tá aqui, não tá? Então, eu vou tirar ele daqui. Vou colocar ele no início da frase. Tá faltando o T, estão reparando? Não tem problema, vocês vão entender por quê. Were. Aqui o T tá maiúsculo, né? Eles. Aqui ele vai ficar minúsculo, porque não é mais início de frase. E o ponto de interrogação. Were they very sad last weekend? Eles estavam muito tristes no final de semana passado? Aqui, a outra frase, ó. Ó, tá vendo que eu tô deixando ali, no caso, a resposta sem a letra maiúscula? Porque eu não vou usar, né? Então, aqui, ó, o verbo, ó, were. O verbo tá aqui, ó, were. Então, eu vou apagar o verbo were. Vou começar com o were. E o I vai ficar em letra minúscula. E o ponto de interrogação. Então, tá vendo? Na interrogativa, a gente desloca o verbo do local que ele está para o início da frase. Teve muitos alunos que erraram essa questão. Por quê? Porque eles estão pensando assim, ó. Primeira palavra, segunda é o verbo. Então, primeira palavra, segunda é o verbo. Alguém pode me conjugar o verbo gato? Porque cat é gato, né, gente? Então, me conjuga o verbo gato aí. Eu gato, tu gatas, ele gata? Não existe, né, gente? Então, vocês têm que ter cuidado com isso. Eu falo isso para vocês vários anos. Desde o ano passado com o verbo to be, no simple present. O verbo, ele vai estar depois do sujeito. O sujeito, ele pode ser composto, ele pode ter outras palavras aqui na frente. Eu podia ter botado Maria, Carlos, Joaquim, Luísa, were. E aí você botar o quê? Carlos, Maria, Carlos, você ia botar a segunda palavra como verbo? Não. Então, vocês têm que saber quem é o verbo. O verbo nessa frase aqui, ó, é o was. O was é o verbo. Então, a gente vai repetir praticamente a frase, vai colocar o was na frente da frase. Isso eu esqueci. Vamos colocar o was na frente da frase. E vai repetir a frase toda aonde e vai tirar o was do lugar que ele estava. E question mark, ponto de interrogação. Entendeu? Então, a interrogativa a gente faz mudando o verbo de um lado para o início da frase. Vamos continuar então. Então, estamos já na outra. Lembra que eu falei dos conectores? Os conectores são aquelas palavras que conectam, né? Palavras ou frases. Então, a gente vai usar aqui, ó. Bianca, Jeane, pontinho, pontinho, Lucy, are old friends. Então, vamos lá, vamos em português. Bianca, Jeane e Lucy. Então, e. Não pode ser depois ou porque. Bianca, Jeane, depois Lúcia. São velhas amigas. Bianca, Jeane, porque Lúcia são... Não tem como. Então, tem que ter cuidado aí. Olha essa frase. Margot was sick. Então, Margot estava doente. Finalmente, ela não foi para o hospital? Margot estava doente e ela não foi para o hospital? Esquisito. Agora, olha essa frase aqui, ó. Margot estava doente, mas ela não foi para o hospital. Então, mesmo doente, ela se recusou a ir para o hospital.
Na letra C. The dogs are always happy to see you. Então, os cachorros estão sempre felizes em ver você. Então, eles são amigáveis? Por que eles são amigáveis? Ou depois eles são amigáveis? Entendeu? Aqui, ó. Jonas is allergic to flu. Então, ele é alérgico a pelo. Então, ele pode ter gatos? Não, ele não pode ter gato. Então, então, ele não pode ter gatos. Essa daqui podia ser um pouquinho mais complicada, mas reparem só. Aqui é uma afirmativa. Então, eu não posso botar por quê. O I é uma pergunta. Por quê, vírgula? Fica esquisito, né? Before é antes. Então, antes, meu bebê é meu mundo. Não, se é uma afirmativa, finalmente, meu bebê é meu mundo. Então, eu estou dando o ponto final numa discussão. E, por último, os wild animals. Gente, isso aqui é muito fácil, hein? Todo mundo tinha que acertar tudo, hein? Material de quarto e quinto ano, né? Parrot. O que é um parrot? É um papagaio. Fox. Essas daqui, ó, parrot, fox, a gente viu esse ano, né? Com mais insistência. Mas rabbit, turtle e monkey a gente já tá vendo desde o quinto ano. Vamos lá, fox. Fox, para quem não sabe, é uma raposa. Firefox, Raposa de Fogo. Foi um filme muito importante. Mentira, não foi importante não, mas era legal. Rabbit. Rabbit é o coelho. A gente chama de bunny quando ele é filhotinho, coelhinho, tá? Mas rabbit é coelho. Jump, jump, rabbit. Turtle, tem aquela fábula, né? The turtle and the rabbit, a tartaruga e o coelho. Turtle é tartaruga e monkey é macaco. Ok, gente? Espero que vocês tenham gostado, tá? Tenham feito com cuidado e carinho e a gente se vê numa próxima AD, tá? Beijos!